Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá. Quando ele saiu em 2006, o discurso dele de despedida na ONU foi dizendo: olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Do jeito que um pai, uma mãe chama o seu filho quando eles têm 6, 7, 8 anos e diz: filho, sente aqui, papai tem uma coisa importante para lhe dizer. É uma coisa muito séria, viu? Mas eu preciso lhe dizer: olha, Papai Noel não existe. Olha, a fada do dente não existe. Do jeito que os pais agem com os filhos assim, é preciso que alguém haja com a humanidade dizendo: ei, crianças, me permitam dizer algo muito sério. Extraterrestre existe. E Paul Hellyer disse: eu conheço, eu sei que os Estados Unidos têm 4 campos, 4 territórios na área deles que eles doaram, entre aspas, cederam para raças que chegaram aqui, mas que não tiveram tecnologia para voltar. Então, os Estados Unidos deu guarida em torno da área, a famosa Área 51. Então, assim, Paul Hellyer, o cara foi ministro da Defesa do Canadá, não é um qualquer. Várias pessoas de altíssima credibilidade já falaram. Mas nós, humanos, estamos tendo um problema tão sério de dissonância cognitiva e dissonância psíquica que a verdade não mais se impõe. Porque nós não temos mais tirocínio limpo ou lucidez para perceber as coisas. Eu não entendo, agora que a gente tem mais tecnologia para registrar, né, que a gente pode fazer melhores fotos, melhores vídeos com um super zoom, parece que existem menos registros do que antes, né? Menos registros de casos ufológicos. Por que se deve a isso? O que se deve? Eu não penso que o pressuposto da sua pergunta encontre guarida nos fatos. Porque é muito. Existem muito mais? Exatamente. O problema são os canais por onde essas questões são veiculadas. Eu escuto menos. Isso porque agora está se concentrando nos canais onde a liberdade é total e onde a contra-informação também ainda é trabalhada para descredenciar ou descredibilizar o que ali está sendo mostrado. Mas é muito mais. Só que a imprensa não dá. A imprensa não dá. Vejam bem, Zecharia Sitchin, em 1900 e... a memória já vai longe, mas assim... Nos anos 70, soltaram as 2 sondas chamadas Voyager 1 e Voyager 2 em direção aos últimos planetas do Sistema Solar, que é Urano, Netuno e Plutão, que terminou sendo aposentado como planeta. Salvo engano, no ano 1986, finalmente a Voyager 2 iria passar perto de Urano. Qual o problema? Urano não se pode enxergar a olho nu, e nem Netuno. Só se pode com telescópio. Aí hoje, com telescópio, a gente... né? Mas Zecharia Sitchin é alguém que, além de ser consultor da NASA, ele era também especialista na tradução da linguagem cuneiforme, acadiana e sumeriana, que foi encontrada nas bibliotecas, ou nas ruínas da antiga biblioteca de Nínive, capital do antigo Império Assírio, onde hoje era Bagdá, lá no Iraque. E o Dr. Zecharia Sitchin tinha traduzido textos sumérios que diziam que, para além do planeta dos grandes anéis, que é Saturno, existiam outros. Um era azul e o outro era verde. Aí o Dr. Zecharia Sitchin percebeu que os sumérios estavam dizendo que, para além de Saturno, existiam 2 outros planetas, que hoje nós sabemos que existem, mas na época dos sumérios, como eles não são vistos a olho nu, como é que diabos os sumérios sabiam que Urano e Netuno existiam? E o pior, disseram ainda a cor. Então, em 1986, pela primeira vez, uma sonda humana ia passar perto de Urano e fotografar e mandar as fotos mostrando a cor. Aí o Dr. Zecharia Sitchin escreveu um artigo no New York Times, dizendo: olha, amanhã, o dia tal, vai ser uma oportunidade, blá, 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 para nós confirmarmos se aquilo que os sumérios falavam não deu outra. Confirmou.
Aí o doutor Zacharias Sitchin escreveu um outro artigo dizendo, olha, daqui a 4 anos a sonda Voyager 2 vai passar agora em Netuno. E os sumérios também dizem isso aqui, se bater, e bateu. Aí o doutor Zacharias Sitchin disse, olha, estamos diante de um problema, existe aqui tábulas cuneiformes, que a gente prova que não é falsificação, a tradução está corretíssima, feita por diversos estudiosos, a notícia que eles deram, não se pode colher essa notícia a olho nu, só que agora a gente está confirmando que os sumérios, há 7, 8 mil anos atrás, sabiam de coisas que nós só viemos saber agora. Então, assim, como é que os sumérios sabiam disso? Pois é. Aí o doutor Zacharias Sitchin disse, olha, tem 3 hipóteses. Os sumérios tinham super telescópios, os sumérios eram sensitivos? Criaram naves e foram lá e descobriram, e voltaram para contar, ou alguém de fora, que não é humano, que se estabeleceu na Terra, contou aos sumérios. E é isso que os sumérios dizem, que os tais Nephilim, ou Anunnakis, Nephilim é como se chama na linguagem suméria, Anunnaki é como se chama na linguagem acadiana, porque os acadianos sucederam os sumérios na Mesopotâmia. Né? Então, assim, o Dr. Zacharias Sitchin diz, olha, está aqui uma prova de que, de fato, existe vida extraterrena. Os sumérios já sabiam disso e a prova é incontestável. Quando isso aconteceu, a imprensa mundial nunca surgiu uma reportagem sobre isso. Isso foi em 1982, 1986, acabei de me lembrar. Nós estamos em 2024. O doutor Zacharias Sitchin já morreu, tudo. Então, assim, a verdade, ela não mais se impõe, ainda que ela esteja na nossa cara. Nós vivemos a post-truth, a era pós-verdade. O que diabos é a era pós-verdade? É quando acontece um fato. Você olha para o fato, ao invés de narrar o fato, você inventa uma narrativa maluca. Apropria aquilo como sendo verdade. E pouco importa o fato. Ou seja, a verdade não está no fato, mas sim na narrativa que depois do fato ter acontecido, você cria. Por isso que se chama post-truth, pós-verdade. E esse termo em inglês surgiu no ano 2016 e a Organização de Oxford, na Inglaterra, assumiu esse termo como sendo um novo vocábulo na língua inglesa, porque é característica da época que a gente vive. Ou seja, você não sabe o que é verdade, inventa uma verdade. As pessoas acreditam. Você acredita nisso aqui, e a verdade, ou seja, isso é uma cortina de fumaça. Você pega a narrativa e não vê a verdade. Nós fomos vitimados e continuamos sendo diariamente, a cada microinstante da nossa vida, mantidos na ignorância em relação a uma porrada de assuntos. O tema ufologia, ele é tão sério, que ele termina sendo assustador. Eu mesmo já fui perseguido por algumas figuras. Assim, claramente, diretamente? E teve um que meio que se apresentou, disse, eu preciso lhe entrevistar. Ele te disse isso? Ou o senhor disse? Ele disse ele isso, te disse lá isso? em Curitiba, num evento em Curitiba. Aí eu disse, tá bom, pensei que era um repórter. Coisa, né? Aí gravou comigo, quase 6 horas, eu já estava... Olha, desculpa, eu tenho que... Né? Aí eu chegava em outros eventos, ele estava lá também. Aí teve uma vez que eu viajei, não como Javal era... Eu sempre tive meus trabalhos. Eu fui 15 anos funcionário da Caixa Econômica Federal, depois 9, 10 anos trabalhei num grupo de hotéis, depois, quando eu era diretor da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, teve uma vez que o presidente ia viajar, de última hora me mandou no lugar dele, e eu cheguei aqui em São Paulo, só quem sabia que vinha era eu mesmo, minha família. Porque foi de emergência. Quando eu cheguei no hotel, que saio, lá está o rapaz. Descobri que você estava aqui em São Paulo. Não. Aí eu disse, mas você descobriu como? Não, eu vi na sua agenda, digo, olha, ele se traiu.
nesse momento, né? Aí eu disse, olha, nós temos aqui algo bem rápido para tratar. Suma da minha frente, porque se você ficar, eu vou chamar a polícia. Você está me perseguindo, você está me monitorando. Não, você vai para não. Aí esse cara é um estrangeiro, fala espanhol. Disse, não, olha, porque eu trabalho em agência tal, que faz um trabalho para não sei quem, um trabalho para não sei quem nos Estados Unidos. E assim, nós já temos uma inteligência artificial quase autônoma. E para a nossa inteligência artificial quase autônoma, que teria todos os livros de escritores da Terra, nós perguntamos uma vez e eles disseram que o que você escreve não é humano. Por isso que eu estou ali. Entendi. Porque para nós, para nossa instituição, o que você escreve não é possível ser produzido por uma cabeça humana. Então a gente queria saber suas fontes. Entendi. Eu mesmo digo quais são as fontes nos livros que eu escrevo. Mas assim, eu também digo, eu não tenho a menor noção se está correto. Nas palestras que eu faço, eu também digo isso. Então, não tenho nada a dizer para você, para de me encher o saco, para de me perseguir, porque eu não tenho nenhum segredo, eu não estou a serviço de nada, eu sou só alguém que busca. Não, mas você é um contatado de não sei o quê, porque nós sabemos, blá, blá, blá. Eu digo, olha, então assim, eu não gosto de estender esse assunto, porque é meio complicado, mas só para dizer, é perigoso. Claro. Falando assim, desses contatos, o senhor também teve uma experiência de quase morte, não foi? Várias. Várias. Esse corpo aqui já está quase especialista em... Na verdade, isso aqui é um pouco de um zumbi. Uma casca. Quem está aqui falando com vocês é um zumbi que é um defunto bem organizado, que ainda está de pé. E quantas experiências de quase morte o senhor teve? Olha, dentro do hospital, duas. Duas, né? Fora... Mas teve uma que o senhor viu mais coisas do que a outra, né? Sim. Poderia relatar? A gente é bem curioso em relação a essas histórias, assim. Posso, não há problema. Mas assim, antes de eu relatar, é importante lembrar aqui uma coisa que o grande Hermes Trismegisto dizia, né? Quando a gente vai contar uma história que aconteceu na nossa realidade exterior, fica mais fácil porque várias pessoas viram, ainda que cada um que for contar conta de um jeito. Mas quando a gente vai contar histórias que aconteceram aqui dentro, a vivência íntima de cada um de nós, na chamada realidade interior, aí fica complicado, porque aí você vai falar de algo que quem vivenciou foi você. Às vezes você não tem palavras adequadas para expressar direito. Então, assim, sai uma narrativa meio aproximada, se honesta for a narrativa. Então, não há pretensão de minha parte tentar convencer ninguém de nada, Claro. nem de que alguém acredite, pouco se me dá. Mas, de fato, o corpo da gente, quando ele morre, o eu da gente continua existindo ininterruptamente. Ponto. Esse corpo morre e essa coisa chamada Rogério, ainda que esse corpo esteja caído aqui, mas ele continua ininterruptamente com a mesma, preste atenção, sensação que ele tinha quando estava nesse corpo. Né? Então, essa sensação de continuar a ser Rogério, continuar existindo, ela de fato é tremendamente real. E cada um que passa por essa experiência, segundo a fofoca que os espíritos dizem, é isso aqui. O que implica dizer que nós humanos deveríamos cuidar muito das sensações que a gente carrega em nós, ou que a gente poderia produzir por nosso próprio esforço e querer em cada instante da vida, porque a morte, quando chega para esse corpo, mata o corpo, mas não mata o seu eu. Ele continua a existir. Ponto. Essa é a primeira lição que eu tiro do que eu passei. Isso é fato. Ah, mas prove. Aí não dá para provar, porque é uma vivência íntima. E no meu caso,
nas descrições de experiências de quase morte, né? Que vários médicos e cientistas famosos têm vários livros a respeito disso, né? Eles dizem que quando acontece isso, eles continuam se sentindo existindo, vem um túnel, no final do túnel uma luz e de repente eles se veem em algum lugar. No que aconteceu comigo, não teve túnel, nem teve luz. Eu já me senti num lugar em que a sensação de pertencer àquilo ali era tão enfeitiçadora, desculpe a expressão que não existe, era tão forte. Magnética. Eu dizia, cara, que assim, o filme da consciência passou me lembrando dos meus afetos, minha família. Você vê todo mundo que você ama aqui. Isso aconteceu mesmo. Sim. Mas ainda assim, você não quer sair daquele lugar. Esse aparente confronto entre você se lembrar de todo mundo que você ama e querer ficar ali também é uma segunda coisa que eu coloco nessa minha narrativa como sendo algo que a gente deveria prestar atenção. E, de fato, eu não queria voltar. Por mais que eu ame profundamente meus afetos e minha vida, não tenho nada a reclamar. Mas aí um grupo de amigos espirituais, sei, cara pálido, tem que voltar. Não queira não. Aí foram me trazendo e eu não, pedindo. Queria ficar lá. Aí, de repente, eu escuto uma vozinha de uma enfermeira lá no hospital em Petrolina, chamado, acho que era Bruna o nome dela, dizendo, senhor Rogério, acorde, senhor Rogério, o senhor está rindo de quê? Porque ela disse, porque eu estava rindo da sensação que eu estava sentindo, o que implica dizer que a sensação da morte para mim foi a melhor sensação que eu já senti na vida, o que parece ser um paradoxo, mas não é. É porque eu treino bastante, o mentalma que eu inventei para mim mesmo, que é minha yoga do cotidiano, é algo que me levou até esse momento e eu pude presenciar por mim mesmo que, de fato, a sensação que o ser humano sente define como ele, entre aspas, pelo menos entra no chamado mundo espiritual. Então, comigo aconteceu assim. E os médicos trouxeram de novo com aqueles choques, blá, 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 mas foi comunicada. Os familiares, meu Rodrigo estava lá, meu filho, morreu. Depois voltou, depois morreu de novo. Então, aí ficou. Então, só nesse dia, só nesta manhã aqui, foram 2 momentos. Foi o coração? Tecnicamente, sim. O coração que esse corpo hoje dispõe já tem boa parte dele sem funcionar. Por isso que esse corpo funciona meio que um zumbi. Só uma parte. Então, às vezes eu estou dando palestra, 3, 4 horas de palestra, aí cadê o sangue no cérebro para continuar? Eu digo, isso vai dar um vexame daqui a pouco. Nos 2 momentos você sentiu a mesma coisa? Não. O outro foi um pouco mais... A turma me trouxe meio a força porque eu não queria voltar e eu usei de uma certa força para não voltar, mas aí voltei. Aí não voltei rindo, não. Voltou nervoso. Voltei meio contrariado. Tanto é que até hoje eu nunca agradeci a ninguém o fato de não ter morrido, porque seria hipocrisia de minha parte. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.